E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fazia tempo, né? Nossa, tô até meio torta aqui, deixa eu me ajeitar. Fazia tempo que eu não vim aqui trocar uma ideia com vocês. E eu preparei aqui um roteiro gigante para falar sobre uma série que eu assisti, uma série de apenas 3 episódios, mas que me impactou demais. Demais mesmo. Que série foi essa? Oh, meu Deus. É a série que está disponível na Netflix sobre a série da Tyra Banks, a série America's Next Top Model. Essa série que está disponível, gente, olha, eu fiquei impactada, tal, bonita, mas eu não anotei o nome. Mas enfim, a série ela é sobre os bastidores da America's Next Top Model e essa série ela durou muitas temporadas. Ela durou 24 temporadas. Foi um sucesso estrondoso e, gente, eu assisti America's Next Top Model. Eu amava principalmente porque eu tenho essa questão da imagem da mulher negra. Eu trabalho com isso já faz mais de 20 anos, né? Tudo começou lá no meu TCC da faculdade. E eu sou fotógrafa, né? Nem me apresentei hoje. Ai, meu Deus, sou Dora Menezes, fotógrafa, bailarina, pós-graduada em psicanálise e outras tantas coisas, dona de 2 empresas. E aí, gente, o que acontece? O America's Next Top Model, quando eu trabalhava com esse assunto das mulheres, das pessoas negras, da imagem das pessoas negras, eu vi no America's Next Top Model uma luz no fim do túnel. Por quê? O programa era apresentado por uma mulher negra, tinha um jurado negro especialista em passarela, né? Que era o, até anotei, o J. Alexander ou Miss J, né? Miss J, coração, love, love. Tinha um outro negro, aliás, vamos abrir um parênteses, 2 negros da comunidade LGBT, Miss J, e também o J. Manuel. J. Manuel, um fofo, sempre um querido, trabalhava também no programa, maravilhoso, estava sempre dividindo a apresentação com a Tyra Banks. Então, olha, 3 negros em destaque num programa sobre moda. Imagina meu olho aqui, ó, brilhando, né? Um sol no olho, enfim. E além disso, todas as temporadas tinha pelo menos uma candidata negra. O que era o America's Next Top Model para quem não assistiu? Era um programa, um reality show, para ensinar meninas que tinham o sonho de ser modelo, ensinar essas meninas como desfilar, como posar para um fotógrafo. E toda semana alguma dessas meninas eram eliminadas até chegar na última, que sempre ganhava um contrato de 1 ano com uma agência, uma capa de uma revista, produtos de maquiagem, dinheiro, enfim. Então era meio que o sonho de ser modelo sendo realizado. Mas o que acontece? Algumas temporadas ali, na hora, na temporada, já causaram algum questionamentinho assim na gente, mas é incrível como essas coisas passam, né? É igual os absurdos do Big Brother. Você sente o absurdo ali na hora, você fica com raiva na hora, mas quando vem a temporada seguinte, você já esqueceu do absurdo anterior. Já atropelou. É tanta informação, é tanta coisa que passou e você deixa pra lá e assiste de novo o Big Brother. Aí tem o absurdo, você fica brava, você briga nas redes sociais, você discute na família, no almoço de domingo e passa, porque vem a outra temporada e você esquece aquilo tudo e começa tudo de novo. O America's Next Top Model aconteceu a mesma coisa, só que pior. E eu até anotei para não esquecer nada. Eu vou falar que pode parecer spoiler e tal, mas é que eu quero dividir com vocês todas as minhas impressões sobre essa série e sobre a série mesmo, a America's Next Top Model e a série que foi feita depois de 3 episódios, que tá na Netflix, para falar desses bastidores.
Esses bastidores, o que eles fizeram? Eles reuniram os apresentadores, né? Conversaram, na verdade. Reunir parece que colocou todo mundo na mesma sala e isso não aconteceu. Mas eles conversaram com todo mundo para ouvir de cada um as suas impressões. E é aí que tá o negócio. Então, assim, no começo, nenhuma emissora topou. A Tyra Banks pegou esse projeto, levou para todas as emissoras e só recebeu não. A única emissora que aceitou era uma emissora que estava prestes a entrar em falência e foi tipo, minha última cartada, vamos lá, vamos ver no que dá. Se deram muito bem. A emissora nem faliu, pelo contrário, né? Ganhou muito dinheiro com os patrocínios, com os contratos, enfim. E aí, como é que era a escolha das modelos de acordo com a própria Tyra Banks? Eles davam o que as pessoas queriam, que era o quê? Modelos brancas. Tá todo mundo acostumado. Mas ela deu um jeitinho de enfiar as negras ali, que não era o que todo mundo queria, a gente sabe muito bem. Trabalho com isso há tempos, enfim. Não era o que... Quando eu falo todo mundo, eu não estou falando da sociedade em geral. Estou falando dessa parte da sociedade que usa a beleza branca como padrão. Então, quando você fala de um programa de moda, esperava-se 20 anos atrás, 10, sei lá, 15, modelos brancas. Então, ela pegou modelos brancas, toma aqui, é isso que vocês querem, mas também vou trazer aqui as negras, para começar a introduzir as mulheres negras. Por quê? A Tyra Banks recebeu muitos nãos por ser uma mulher negra. Então ela queria brigar um pouquinho com essa indústria e colocar as mulheres negras no mercado, mostrar que as mulheres negras também são belas, também são competentes e também precisam aparecer. Só que aí o que acontece? E ela também falou muito isso, né? Além de trazer as modelos negras, ela trouxe também modelos que seriam consideradas plus size. Por quê? Muitas modelos, elas não conseguem trabalho por estar acima do peso, só que esse acima do peso é em relação àquele padrão magérrimo, né? Aquele padrão anoréxico, vamos dizer assim, que é a mais pura verdade. A anorexia é uma doença muito séria e ela é inclusive incentivada em alguns lugares da moda. Incentiva-se as meninas a ficar sem comer, já vimos isso em alguns documentários. Incentiva-se as meninas a vomitar depois de comer para manter o peso, né, para manter a magreza, enfim. E a Tyra condenou muito isso. A Tyra, ela também enfrentou muitos riscos com esse programa, o risco da própria imagem, que ela já era uma modelo, o risco do fracasso, mas ela criou uma série que se tornou viciante nos Estados Unidos, não sei no resto do mundo. Eu era viciada. E depois, vendo as redes sociais, eu percebi que muita gente ficou viciada também em America's Next Top Model. E assim, ela assumiu todo esse risco e foi, e isso eu tiro o chapéu. Mas nem tudo são flores. Então, olha só, ela entrou com uma ideia de introduzir as negras em maior quantidade, com maior projeção nesse mundo da moda, trazer mais oportunidades para as mulheres negras que queriam ser modelo. Então, essa ideia foi maravilhosa. E ela abriu a oportunidade também para a comunidade LGBT, inclusive quando ela deu todo o destaque para o Miss J e para o J. Manuel. Aí acabaram as flores. Acabou aí, gente. E eu fiquei bem chateada. Porque conforme a série foi andando, lembra que eu falei das coisas ruins que a gente esquece, que viu e continua? Eu fui resgatando coisas ruins que eu vi na série e que eu também me deixei levar e esqueci. E às vezes, o que acontece? Teve coisas ruins que eu vi na America's Next Top Model que eu pensei, poxa, eles estão tratando com tanta naturalidade que eu acho que eu sou a mimizenta.
eu sou a bocó, eu sou a boba que tá com pena. E vendo essa série de 3 episódios da Netflix, eu percebi que eu não era mimizenta não, que o negócio era complicado. Olha só. Como em todo reality, a edição foi tendenciosa. Então, a edição mostrava algumas discussões, alguns pontos negativos, algumas coisas ruins, mais de algumas meninas e menos de outras. Assim você criou as vilãs e as mocinhas, quando na realidade não era nada disso. Criou-se com a edição dos episódios esse formato Super Big Brother, que não era o objetivo original, né? Ou pelo menos não parecia ser. Os bastidores das modelos revelavam um racismo absurdo. O que a Tyra Banks queria era combater o racismo, mas na verdade os bastidores mostravam o racismo. Então, a humilhação sofrida por uma negra, por exemplo, gerou uma representatividade reversa. As meninas negras tiveram certeza que não queriam ser modelos porque elas não queriam passar por aquela humilhação. Olha só. E pior, elas tiveram certeza que não queriam ser modelos, isso foi feito pesquisa pelo que eu vi no documentário, né? Fizeram até pesquisa e souberam que as meninas negras não queriam ser modelos porque elas tiveram certeza, vendo a humilhação que as negras passaram nos bastidores, elas tiveram certeza que aquele não era o lugar para elas. Então, a representatividade que a Tyra Banks buscou se reverteu, ficou ao contrário. O Nigel Barker, ele é um fotógrafo, ele entrou na segunda temporada. Ele era o cara branco, bonito e hétero. Fazer um contraponto com os gays, né, que tinham destaque. E aí entrou também a Janice. Gente, a Janice, ela era uma ex-modelo intragável, horrível. Humilhava todo mundo, falava o que queria, o que não queria. E era completamente desnecessário. Ela era grossa, estúpida e sem necessidade. Muita gente pode achar que ela era engraçada, mas eu nunca gostei dela. Achava assim que ela estava forçando muito a barra. E outra, eu olhava para ela e pensava, poxa, ela pode ter sido uma modelo de sucesso, mas nunca tinha ouvido falar da Janice. Então, ela fez sucesso lá nos Estados Unidos só? Não vou discutir o sucesso dela, mas é que assim, dava vontade de pegar um espelho, sabe, para ela e falar, escuta, olha aqui esse espelho aqui, gata, vamos parar? Porque eram uns comentários absurdos. Uma das modelos aconteceu um negócio muito sério. Houve uma festinha, o pessoal bebeu e uma das modelos foi estuprada. Ela perdeu a consciência, ela não lembra absolutamente de nada. Ela perdeu a consciência e foi estuprada. A gravação não parou. Ninguém, nem a Tyra Banks fez nada. Então, assim, tava claro, esse episódio eu lembro, tava claro que a menina não tinha consciência do que estava acontecendo. Tava claro que ela estava sendo abusada. Os caras continuaram filmando, ao invés de interromper a gravação e salvar a menina. Isso acabou com a vida dela. Por quê? Porque, primeiro, ela percebeu que ninguém ali ia ajudar e não ajudou mesmo. Só as meninas na casa que deram uma força, mas a produção não ajudou. A Tyra Banks falou, vambora, tá tudo bem, segue em frente, você é forte. O público ficou enojado, mas foi uma das primeiras temporadas que aconteceu isso. O público continuou assistindo depois, então a barbárie, ela atrai audiência, isso ficou claro. E a menina tinha um namorado. O namorado viu as cenas e não aguentou. Ela foi humilhada dentro e fora. Quando ela saiu do America's Next Top Model, ela foi reconhecida nas ruas por essas cenas. E não foi com pessoas que queriam ajudar, não. Ela foi tratada como vagabunda, ela foi super humilhada. Então, assim,
Não era para ser um programa legal, para desenvolver modelos, para trazer entretenimento saudável, bacana, ensinar as meninas a desfilar, a posar? Não era esse o objetivo? A coisa começou a ficar complicada. Houve outros shows de horrores. A Tyra, no começo, ela dizia que precisava valorizar a beleza natural das pessoas, mas depois ela começou a incentivar intervenções. Então, por exemplo, tinha uma menina que tinha um espaço entre os dois dentes da frente que era a marca registrada dela. Ela e os jurados, a Tyra Banks e os jurados, encheram o saco da menina para fechar essa falha. Essa falha não, esse espaço. Ela foi no dentista, levaram ela no dentista, ela não queria fechar e o cara fechou. Mas o pior foi uma outra. Arrancaram vários dentes da menina. Arrancaram, não é brincadeira. Arrancaram dentes da menina para corrigir falhas na dentição dela, que era torta. Arrancaram. Assim, sentaram a menina na cadeira do dentista e... Você quer um sorriso mais bonito? Você quer brilhar? Então vamos lá. Sedaram ela e arrancaram os dentes. Tipo... Como assim? Ela ficou morrendo de dor, ela ficou muito triste. E será que era necessário tudo isso? Será que precisava disso num reality? E o pior, mostrar toda essa dor, todo esse sofrimento. E assim, até hoje o que se faz nos realities é qualquer coisa para ter audiência. E eu acho que o America's Next Top Model levou isso muito a sério, porque eles fizeram tudo, eles causaram dor física, eles mostraram estupro, eles mostraram racismo, eles mostraram absurdos, e a audiência só subia. As máscaras começaram a cair, né? Porque a Tyra Banks começou com boas intenções, mas o sucesso subiu a cabeça e ela ficou completamente inescrupulosa. Inescrupulosa. Acabou a humanidade da Tyra Banks, acabou a empatia dela. Um dos ensaios fotográficos os ensaios sempre eram temáticos, mas um deles foi o que mais me chocou. E eu lembro que daquele em diante eu não assisti mais. E eu não lembrava o que me tinha feito parar de assistir o America's Next Top Model. Foi esse ensaio. Foi um ensaio onde cada menina precisava simular um assassinato. Ela sendo vítima de assassinato. Então, tinha uma enforcada, uma degolada, uma que cortou os pulsos, uma que levou facada, outra que levou tiro, enfim. Gente, quando a gente pensa, por exemplo, nos números do feminicídio, no feminicídio gritante na sociedade, não só hoje, mas há muitos anos, como é que você vai propor um ensaio fotográfico desses? Onde elas tinham que encenar que estavam mortas e tinha que ter beleza nisso. Olha só a psicopatia, olha só o nível de psicopatia. Você colocar beleza numa cena de feminicídio. É sério isso? É sério, gente. Eles fizeram isso. Isso, pra mim, doeu muito, porque é quase como um episódio do Law and Order, de um Criminal Minds, onde você embeleza, fotografa uma pessoa morta. Ali elas estavam encenando que estavam mortas. E para piorar, a mãe de uma menina dessa temporada, ela estava numa condição de cadeira de rodas por causa de um tiro que ela levou. E adivinha qual foi a cena que escolheram para ela? A cena de uma mulher que levou um tiro. Então, não é acidental, não é sorteio. É para abalar, é para chocar, é para fazer chorar e fazer a audiência subir. E aí, eu anotei tudo isso para não esquecer nada. O Jay Manuel, ele ficou desconfortável em inúmeros episódios, mas vamos ser bem sinceros. Jay, vou ser bem sincera aqui. Você ficou desconfortável, você falou ali no documentário que não estava feliz, mas você demorou muito para largar o barco.
Se você estava desconfortável, por que você não saiu antes? Eu vou responder por você, desculpa. Você não saiu antes porque a fama vicia. O dinheiro vicia. O dinheiro é bom, o dinheiro é uma energia maravilhosa. Mas você não queria abrir mão de receber isso. Você não queria abrir mão da fama que você alcançou, né? E aí os seus escrúpulos ficaram para trás. Os abusos foram inúmeros, incluindo assédio sexual, não estou nem falando do estupro, mas houve outros casos de assédio. Houve um caso de assédio que eu me lembro bem, que foi horrível, que o modelo que foi contratado para contracenar com as meninas, ele ficou se roçando numa delas. E ela reclamou, ela falou, olha, ele tá se roçando em mim, ele não tá posando. E eles viraram e falaram, para de ser fresca, vai lá, faz o seu trabalho. Ele tá só fazendo o trabalho dele. Ele não tava fazendo o trabalho dele, ele tava se roçando na menina. Enfim. Teve também problema com o peso das meninas, como eu falei, houve uma indução à bulimia. E teve vários outros problemas alimentares, muitas meninas que deixavam de comer porque algum jurado tinha comentado sobre o peso. Eu assisti algumas temporadas, como eu falei, eu aprendi muito. Por que eu assistia, né? Eu não tinha sonho de ser modelo, nada disso, mas eu assistia para aprender a dirigir modelos com o Nigel. E eu vou falar para vocês que eu aprendi no começo, depois o Nigel foi ficando também horrível. Por exemplo, teve um episódio que eu achei que foi super desonesto. A menina posou, fez umas fotos bonitas, escolheram uma foto muito bonita dela, e na hora de escolher a foto, que seria a foto para decidir se ela ficava ou não, escolheram uma foto ruim. Poxa, a ideia era tirar ela do programa, então? É isso? Porque a foto que eles tinham escolhido juntos era uma que ela estava muito bonita. Mas colocaram uma foto feia para competir no final? Então, quando eu vi toda essa manipulação, eu me decepcionei inclusive com o Nigel, porque ali ele fingiu que não tinham trocado a foto e depois ele começou a dirigir também as fotos sem nenhum escrúpulo. Ele começou a fazer comentários que não eram do métier dele. Comentar sobre o corpo das meninas, por exemplo, não é do métier do fotógrafo. O fotógrafo tem que fazer a parte dele, que é fotografar. Ele pode falar da menina posando, ele pode falar da desenvoltura, mas falar do corpo físico, não é do métier do fotógrafo. Então eu aprendi muito como ser e como não ser uma boa fotógrafa com o America's Next Top Model. Mas durou 24 temporadas esse programa. E eu vou te falar, durou tempo demais. Demais. Não precisava ter durado tudo isso, porque foi sofrimento atrás de sofrimento, abuso em cima de abuso, e ninguém merece passar por essas merdas todas. Então, fica aqui, na verdade eu tô falando mais nesse sentido da minha raiva que reacendeu do America's Next Top Model. Eu abandonei a série lá atrás, e quando eu assisti esse documentário, eu lembrei por que eu abandonei e ainda me deparei com informações que eu nem sabia, que tornaram tudo ainda pior. Então, o que eu deixo aqui para vocês pensarem é: quanta psicopatia existe por trás dos conteúdos que a gente assiste? E eu não estou falando só da TV, estou falando também do cinema, estou falando também das redes sociais, principalmente das redes sociais. Assim como criaram um ensaio fotográfico nesse programa, nessa série, né, America's Next Top Model, que simulava assassinatos femininos, a gente tem nas redes sociais os Red Pills, que incentivam a violência masculina sobre as mulheres. Então, quanta psicopatia tem por trás disso? E mais, quanta ruindade, quanta maldade a gente não se depara todos os dias nas redes e absorve e esquece. O que acontece quando a gente absorve e segue a vida? A gente vai absorvendo a maldade, absorvendo, e ela se torna natural.
Quer ver uma coisa? A notícia do assassinato de uma mulher deveria chocar, mas ela não choca mais. Por que ela não choca mais? Porque todos os dias nós somos bombardeadas de notícias que já são tendenciosas na manchete. Mulher assassinada quando sai do trabalho. Mulher assassinada meia-noite na rua. Mulher assassinada quando estava fazendo comida. Mulher assassinada quando acordou, quando dormiu, não sei o quê. Dentro da clínica, dentro do hospital, dentro da escola. Isso vai se repetindo tanto que vai naturalizando. E o pior, a notícia deveria ser: homem mata mulher que saía do trabalho. Homem mata mulher enquanto dormia. Homem mata mulher que cozinhava. Homem mata mulher na rua. Se a notícia fosse assim, nós absorveríamos qual ideia? Homens estão matando mulheres. Mas a gente absorve: mulheres estão sendo assassinadas. A diferença, a gente absorve e naturaliza assassinatos de mulheres. America's Next Top Model ajudou um pouquinho nessa naturalização, nessa psicopatia, nessa doença. Até quando a gente vai permitir que reality shows e outros tipos de programas façam essa construção de imaginário coletivo em cima de um tema tão absurdo? Até quando a gente vai pensar que é só um reality? Deixa pra lá. Daqui a pouco as pessoas esquecem. Até quando a gente vai ficar nessa passividade? Deixa aqui nos comentários. Não sei nem como é que eu acabo agora. Enfim. Ai, meu Deus, esse assunto me incomoda. Vamos que vamos. Deixa aqui nos comentários o que você achou do America's Next Top Model e como é que você lida com esse tipo de informação que chega pra gente todos os dias. Até!